E aí, gatos e gatas, estamos nós aqui na área de novo. Sou eu, Claudinha, do Aula D, trabalhando língua portuguesa com vocês e especificamente adjetivos. Sim, agora a gente vai ver a flexão dos adjetivos. Venham comigo, venham comigo, venham. Olha só, o que acontece? A gente já viu aqui que a gente tem qual é a função do adjetivo, né? O que é um adjetivo, a gente vê a locução adjetiva, agora a gente vai ver a flexão. Vamos ver de que maneira ele vai variando, tá? Vamos dar uma olhadinha nessas nossas expressões aqui ao lado, ó. Aqui, ó. Ó. Câmera abandonada, tá? Câmera. Câmera é um substantivo feminino, certo? E abandonada, isso aqui é o meu adjetivo que está concordando com o meu substantivo. Se câmera é um substantivo feminino, eu posso dizer assim, a câmera abandonada, ok? Tá, agora a gente olha aqui, defesa civil. Defesa, substantivo. Substantivo feminino. Né? Eu posso dizer a defesa. Civil. Civil não é um adjetivo, ele não está caracterizando, ele não está determinando e delimitando que tipo de defesa é? Sim. Só que olha só, diferentemente de abandonada, civil não tem nenhuma marcação, né? De feminino ou de masculino. Não. Se eu colocasse aqui o policial civil, civil continuava a mesma coisa, ó. O policial civil continua a mesma coisa, certo? Certo, ó, aqui é um substantivo masculino. E nós vamos ter a mesma, né, incidência de civil, independente de se o meu substantivo independente do meu substantivo ser masculino ou feminino, certo? Guarda aqui e agora a gente vem pra cá. Muito bem, o que a gente viu até agora? O que eu trouxe na minha fala para vocês nos outros vídeos? Que os adjetivos, eles se referem ao nome, certo? Que ele é um determinante do nome, certo? Se ele é um determinante do nome, ele vai flexionar de acordo com o nome, correto? Sim, correto, não está incorreto. Acontece que esse determinante, quando a gente fala em determinante, a gente fala também na questão de variação. A variação tem a ver com essa alteração aqui, ó, gente. Eu deixei a palavra-chave aqui para vocês, para não ter confusão. O que acontece? A gente tem situações, como nos nossos exemplos, em que a gente vai ter variação do nosso determinante. Tem outras vezes que a gente não vai ter variação. Então, a gente já sabe que a flexão do determinante, e esse determinante, gente, quando eu falo nesse determinante, eu estou falando especificamente no adjetivo, ele vai variar conforme a alteração. Muito bem, rola alteração? Sim, rola. Ó, é no caso ali, ó, de câmera, câmera abandonada. Se fosse assim, botão abandonado, a gente teria aqui a variação conforme o gênero, certo? Sim. Então, se eu tenho essa alteração, eu tenho aqui esse adjetivo sendo flexionado da forma biforme, ou seja, ele tem, ó, singular e plural, masculino e feminino. Tá? E aí acontece de, se esta relação aqui do determinante com o meu nome, e este nome eu tô falando aqui de um substantivo, como os meus exemplos, se não houver alteração, então eu tenho um adjetivo uniforme, ou seja, não altera conforme o meu
substantivo, tá? E aqui vai ser uma forma única, ó, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Forma única, certo? Tá, tudo bem, Claudinha, entendi, mas como é que acontece isso na prática? Vamos dar uma olhada aqui, ó, caixa frágil. Muito bem, eu tenho aqui caixa, um substantivo feminino, certo? Frágil. Se eu trocasse caixa para uma palavra masculina, como pote, frágil mudaria? Não. Ó, ficaria pote frágil ou caixa frágil. Neste caso, eu tenho uma flexão biforme ou uniforme? Eu tenho uma flexão uniforme, ou seja, não vai haver alteração, não vai flexionar, ele vai permanecer. Muito bem, agora menina esperta. Se eu troco menina por menino, vai alterar o meu adjetivo? Sim, vai. Eu tenho aqui, ó, um biforme. Se no lugar de menina tiver um garoto, vai ser garoto esperto. Feito? Torta gostosa. Se eu trocasse torta por bolo, alteraria o meu adjetivo? Sim, alteraria. Eu teria aqui bolo gostoso. E também eu tenho um caso aqui de biforme. Homem ateu. Se eu coloco, em vez de homem, coloco mulher, vai mudar o ateu? Sim, vai mudar. Vai ficar mulher ateia. Eu também tenho um caso de biforme. Agora aqui, gente, desavença político-social. Se eu tivesse aqui, deixa eu ver uma palavra masculina, conflito. No lugar de desavença, eu tivesse conflito. Político-social, ele permaneceria ou ele alteraria? Ele permaneceria, né? Desavença, qual foi a palavra que eu dei? Conflito, né? Então, o conflito político-social, a desavença político-social. Eu tenho aqui um caso de uniforme. Agora aqui, sonho ruim. Se eu troco sonho ruim por coisa, coisa ruim, ruim permanece inalterado. Outro uniforme. Obra ímpar. Obra, uma palavra feminina, né? Se eu troco por uma masculina, o escritor, escritor ímpar, permanece ímpar. Tá? Tem outro caso aqui de uniforme. Agora aqui, jeito simples. Se eu troco jeito por outra palavra feminina, troco pela palavra pessoa, pessoa simples, simples permanece inalterado. Ovo cru. Aí eu troco o ovo cru por carne crua. Altera? Sim, altera. E aí eu tenho um biforme. Então, a flexão, quando a gente fala em flexão, gente, a gente está falando sempre aqui, ó, masculino, feminino, singular, plural. Ou seja, quando a gente tem um adjetivo que ele vai sofrer essa alteração e essa alteração ela é igual à variação, lembra que a gente, quando estuda as classes gramaticais, a gente fala dos termos variáveis e invariáveis. Então, sofreu alteração? Sim. Então, ela é biforme. Tem singular e plural, masculino e feminino. Se ele tem a variação, se ele não sofre a variação, ele permanece com a sua forma única, então ele vai se chamar uniforme. E é isso, a gente viu aqui, ó, fizemos um exemplo que é uma espécie de exercíciozinho, eu trouxe aqui para vocês alguns casos, e a gente viu a introdução da forma como os nossos adjetivos vão variar. A nossa aulinha segue, mas por hora a gente fica aqui. Não esqueçam, pessoal, de passar nas nossas redes sociais, dá uma olhada lá, comenta. Gente, dê um feedback de vocês pra gente. Estamos trabalhando para fazê-los felizes. Tá, gente? Continua aí que a gente segue a aulinha. Beijo, beijo!